Trigonometria, parte 2. Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Seno de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Seno do ângulo B é o cateto oposto a ele, ao ângulo B. Daí o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é o A. Para esse outro triângulo, considerando agora o ângulo C, o cateto oposto agora é o C. Porém, a hipotenusa é a mesma. A hipotenusa é o A. Portanto, seno de C é igual a C sobre A. Seno do ângulo alfa é igual à medida do cateto oposto ao ângulo alfa, dividido pela medida da hipotenusa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto adjacente a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Cosseno do ângulo B vai ser o cateto oposto adjacente. O cateto adjacente é o cateto que está ao lado do ângulo B. Esse cateto I, dividido pela medida da hipotenusa. Portanto, o cosseno de B é C sobre A. Agora, cosseno do ângulo C. Considerando agora o ângulo C, nós temos aí o cateto adjacente agora é o B. Dividido pela medida da hipotenusa. A hipotenusa é a mesma. Portanto, cosseno sempre vai ser cateto adjacente ao ângulo considerado, dividido pela medida da hipotenusa. No triângulo à esquerda, o cateto adjacente é o C. No triângulo à direita, o cateto adjacente aqui é o B. Portanto, mudou dependendo do valor do ângulo escolhido. Cosseno do ângulo alfa é igual à medida do cateto adjacente ao ângulo alfa, dividido pela medida da hipotenusa. Alfa, está aí o cateto adjacente. Dividido pela medida da hipotenusa. Tangente de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente a esse ângulo. Tangente do ângulo B vai ser o cateto oposto, está lá o cateto oposto ao ângulo B, dividido pela medida do cateto adjacente ao ângulo B. Considerando agora o ângulo aqui, o ângulo C, o cateto oposto agora vai mudar, o cateto oposto é o C. Observe que o cateto oposto aqui é o lado B e o cateto oposto em consideração ao ângulo C é o lado C, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo C. Portanto, tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Tangente do ângulo alfa é igual à medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente ao ângulo. Observações. Primeira, esses dois ângulos que aparecem aqui no triângulo retângulo são chamados de ângulos agudos. E a soma desses dois ângulos, alfa mais beta, é igual a 90 graus. E eles são chamados de ângulos complementares. Observe que em todo o triângulo a soma dos ângulos internos é 180. Nós já temos aqui 90 graus.
restou 90 graus para ser dividido entre os ângulos alfa e beta. Então, são chamados de ângulos complementares, soma 90 graus. Segunda observação, seno de alfa vai ser igual a cosseno de beta. Considerando alfa e beta como ângulos complementares, cuja soma é 90 graus, o seno de alfa será igual ao cosseno de beta. Para que você entenda melhor, está aí um exemplo. Seno de 30 é igual a cosseno do seu complemento. O complemento é o que falta para 90, falta 60. Então, seno de 30 é igual a cosseno de 60. Seno de 45 é igual a cosseno do que falta para 90, ou seja, cosseno de 45. Em geral, de um modo geral, seno de x é igual a cosseno de 90